Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116, Salmo 116, versículo 12. E eu convido toda a igreja para lermos juntos esta passagem. Salmo 116, versículo 12. Vamos juntos? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Vamos de novo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Agora acompanhe a leitura que farei dos versos 1 ao verso 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre um tributo de gratidão. Gratidão por estarmos chegando ao final deste ano, com lutas, mas com muitas vitórias. Às vezes com lágrimas nos olhos, mas com muitas conquistas. Passando por vales áridos, mas vendo também, tantas vezes, Deus transformando esses vales em mananciais. Num ano de pandemia, onde muita gente, melhor do que nós, se foi, e aprove a Deus que você e eu ficássemos. Gratidão porque esta igreja, na sua marcha de 93 anos, permanece estribada sobre a rocha, crendo na mesma verdade que os nossos pais creram, e proclamando o mesmo evangelho que os nossos antepassados pregaram. Gratidão porque Deus, apesar das lutas, nos abençoa e tem nos abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. E a pergunta do salmista é esta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Talvez o hino tão conhecido resuma bem esse sentimento. Conta-as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. O que você traz hoje, neste último domingo, como gesto de gratidão a Deus? O que Deus fez na sua vida, na sua família? O que Deus demonstrou de graça, bondade, misericórdia, providência na sua vida? Qual é o seu tributo de gratidão nesta manhã? Esse texto, como vocês bem percebem, não tem aqui no cabeçalho o nome do escritor. Há muitos salmos anônimos, e vocês todos sabem que os salmos é uma coletânea de 150 poemas, dividido em 5 livros, como o Pentateuco. Os livros da lei são divididos em 5 livros. O primeiro livro
Salmo 1 a 41, segundo livro 42 ao 72, terceiro livro 73 ao 89, quarto livro do 90 ao 106, e o quinto livro, o Salmo 107 ao 150. Portanto, este salmo está no quinto livro do Saltério. E alguns salmos são salmos de louvor, outros são salmos de penitência, outros são salmos imprecatórios, outros são salmos messiânicos. E alguns deles são salmos anônimos. Nós não temos o nome do escritor. Mas alguns estudiosos, é claro que não todos, acreditam, e eu estou inclinado a pensar assim, que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias, e que o registro dos versos 1 a 9 é uma espécie de testemunho do seu livramento. E talvez isso de fato retrate de maneira tão clara e tão lúcida a experiência daquele rei. Vocês sabem que Ezequias foi filho de um homem perverso, o rei Acás. E ele foi um homem piedoso. Isso mostra que o homem não é apenas produto do meio. É possível que numa família desajustada, nasça ali, cresça ali, uma pessoa comprometida com outros valores, outros princípios. Ezequias foi um homem piedoso. E Ezequias começa a reinar em Jerusalém com 29 anos. E ele reina, aliás, com 25 anos, ele reina 29 anos, e diz a Bíblia que ele morre com 54 anos. Quando ele estava no auge do seu governo, com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas gravíssimos, problemas insanáveis, insolúveis, irremediáveis na perspectiva humana. Primeiramente, um problema externo a ele, eu diria um problema de segurança, porque foi no seu governo aqui em Jerusalém, no ano 722, que o mais poderoso império do mundo na época, o Império Assírio, tomou as 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E esse reino expansionista, guerreiro, truculento e sanguinário, depois de tomar Samaria e subjugar o reino de Israel, cerca Jerusalém com a sua soldadesca, fortemente armada. Jerusalém é uma cidade que está no alto de uma montanha, dentro de um deserto, sem muita provisão de água, sobretudo. E ele cercou a cidade e mandou um recado abusado para o rei Ezequias: renda-se, capitule-se, nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos. Aliás, ninguém pode livrar-se das minhas mãos. E Ezequias está enfrentando esse problema de um ataque militar. Ele não tinha estratégia nem forças suficientes para resistir a esta invasão militar. E então, diz a Bíblia, que Ezequias apresenta a Deus aquela situação, e o profeta Isaías diz para ele: essa peleja não é sua, Deus vai tomar conta disso. E diz a Escritura que numa única noite, Deus envia um anjo e mata ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios, e nenhuma flecha foi lançada na cidade. Deus livrou Jerusalém daquele ataque. Mas o rei enfrenta um segundo problema. Ele enfrenta uma enfermidade. Com 39 anos de idade,
uma úlcera. E certamente a sua riqueza, ele era um homem muito rico, granjeou muitas fortunas, tinha muita fama, mas nada disso consegue contornar o seu quadro clínico. Não bastasse a gravidade da sua doença, Deus manda ao seu palácio o profeta Isaías, com uma ordem expressa, e a ordem era essa: Rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era uma sentença. E diz a Bíblia que o rei volta-se para a parede e ora fervorosamente e chora copiosamente, e Deus responde rapidamente. O mensageiro não tinha saído de Jerusalém ainda quando Deus fala para ele: volta lá, Isaías. Diz Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas. Eu libertarei Jerusalém do poder da Síria, e eu o curarei, e lhe darei mais 15 anos de vida. Penso que o verso 3 do texto lido, e eu peço que você observe comigo, é um registro dessas duas experiências. Primeiramente, de um ataque militar que entrincheira Jerusalém. E ele diz: laços de morte me cercaram. Não são laços de brincadeira, são de morte. E não é um laço aqui, outro ali, outro acolá. Ele está encurralado, ele está cercado, ele está entrincheirado por ameaças nem sempre visíveis, nem sempre às claras. E o resultado, talvez em virtude também da doença, é que há o registro: e angústias do inferno se apoderaram de mim. A enfermidade fragiliza o homem, tanto o pobre quanto o rico. Não tem nariz empinado, nem peito estufado numa cama de CTI. Não tem ninguém que possa ter arrogância nos portais da morte. E ele diz algo aqui, irmãos, que eu confesso que procuro compreender e não consigo alcançar, talvez, a profundidade. Porque a angústia é um sentimento humano, democrático, chega para todos. Mas eu não sei se você e eu conseguimos entender claramente o que ele está dizendo: angústias do inferno. O que seria isso? O que seria uma angústia do inferno? Qual a extensão dessa angústia? Qual a profundidade dessa angústia? Qual a intensidade dessa angústia? Até que ponto essa angústia enfiou as garras? A impressão que eu tenho é que no relato, o inferno mudou de endereço. O inferno se instalou no peito dele, na vida dele. E o resultado dessas duas situações, externa e interna, de uma invasão militar e de uma doença mortal, é que ele caiu em tribulação e tristeza. A ideia tribulação, na língua grega, é esmagar você e colocar um peso avassalador sobre você, passar um rolo compressor em cima de você. E o texto diz que a alegria dele foi embora, o sorriso dele desapareceu. O que restou foi tristeza. E sabe, irmãos, na caminhada da vida, não raro, nós lidamos com situações difíceis também. Não é o fato de você ser uma pessoa piedosa que blinda você. Não tem vida blindada, não tem casamento blindado, não tem família blindada. Você e eu estamos expostos a riscos, a perigos, a ameaças, a dificuldades. Mas para mim é libertador
olhar o versículo 4. Porque no versículo 4 tem uma palavra que é a chave hermenêutica, é a porta de libertação. É a janela que se abre de escape. Porque este homem é como se estivesse, no final do verso 3, no fundo do poço. E a palavra libertadora é esta: então. Tem hora que Deus leva você ao último furo da correia, a última volta do ponteiro, ao último recurso da terra, ao último limite do homem, para você compreender que não há nenhuma possibilidade de saída, de fuga, de escape, a não ser que Deus abra uma porta. E ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Quantas vezes você e eu, nos dramas da vida, já nos sentimos assim, e você gritou das profundezas da sua alma: então eu invoquei o nome do Senhor. E quando ele volta-se para Deus e invoca o seu nome, ele descobre algo sublime, porque o clamor dele é livramento: livra minha alma. Ele está encurralado pela morte, nos dois sentidos, seja pela invasão militar, seja por uma doença incurável. A morte está mostrando a carranca para ele. Mas quando ele invoca a Deus, ele descobre algo sublime. No verso 5, ele descobre que Deus é compassivo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Ele começa a tratar dos atributos de Deus. E esse primeiro atributo, irmãos, para mim é tão sublime, porque Deus, sendo compassivo, ele padece com, ele chora com, ele sofre com, ele se identifica com você no seu sofrimento, na sua dor. Ele é sensível. Ele não é o Deus dos deístas, distante, longe, insensível. Ele é o Deus que lança o coração dele na nossa miséria, porque ele é misericordioso. E ele é justo, porque ele está vendo o que o inimigo está fazendo à sua volta, as ameaças. Chama a sua atenção, porque ele diz no verso 3, e o que ele vai dizer no verso 6. No verso 3 ele diz: caí em tribulação e tristeza, mas no verso 6 ele vai dizer: achava-me prostrado. E eu gosto dessas duas imagens, porque estar prostrado é diferente de estar caído, ou prostrado é diferente de caído. Às vezes você cai, mas você se levanta, como um lutador num ringue, leva um esbarro e vai ao chão, na lona, mas ele se levanta, se recompõe, pode até ganhar a luta. Mas quem está prostrado está nocauteado, já jogou a toalha. Ele diz: olha, acabou as forças, ou acabaram as forças, não tem mais jeito, eu não tenho mais saída, para mim não tem mais uma solução. E eu quero dizer a você, meu amado, que mesmo quando você e eu chegamos ao fim da linha, ao nosso limite, às nossas impossibilidades intransponíveis, os recursos de Deus não se esgotaram. Deus continua fazendo prodígios, milagres, sinais, maravilhas. Ele não está aposentado, ele não perdeu o seu poder, ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre o mesmo. Por isso o salmista diz: eu me achava prostrado e ele me salvou. Ele me
me salvou. Humanamente falando, era impossível que Jerusalém salvasse ou escapasse do poder do Império Assírio. Humanamente falando, era impossível que alguém fosse curado sob a sentença do próprio Deus: morrerás. E Deus reverte o quadro, Deus muda a história, Deus muda o cenário. Mas vejam comigo, por gentileza, no versículo 8, que este homem vai tratar de 3 livramentos distintos. O primeiro livramento é o livramento espiritual, pois livraste da morte a minha alma. Amados irmãos, esta é uma verdade muito preciosa, porque, sobretudo numa virada de ano, é muito comum você escutar o seguinte: o que importa é ter saúde. O que importa é ter saúde. E há muitas pessoas que têm o corpo saudável, numa palavra bem nossa, estão vendendo saúde, mas estão sentenciadas à morte, e à morte eterna. E de todas as libertações que um homem precisa na vida, a mais urgente e necessária é que os seus pecados sejam perdoados, é que ele seja liberto espiritualmente, que ele fuja da ira vindoura, que ele escape da condenação eterna, é que ele se renda, se arrependa e seja convertido. Não há outra saída, não há outro escape. A porta de escape é Jesus, o caminho rumo à glória é Jesus, o único nome dado entre os homens para que ele seja salvo é Jesus. Mas em segundo lugar, notem comigo que este homem trata de uma libertação emocional. Versículo 8: das lágrimas livraste os meus olhos. E aqui está algo para mim tão sublime, porque não importa o seu nível social, o seu extrato social, a casa que você mora, a profissão que você tem, o salário que você recebe, o carro que você anda, o dinheiro que você possui. Nós temos lutas emocionais profundas. Choro. Alguns choram para fora, outros choram para dentro. Uns têm lágrimas molhadas, outros têm lágrimas secas. Mas eu quero lhe dizer que este Deus que salva é o Deus que também consola. E talvez você está aí nos umbrais de mais um ano, mas com o coração pesado, com dores na alma, com angústias no coração, com tensões não resolvidas, com dramas não solucionados, precisando da terapia divina, do óleo fresco, do bálsamo de Gileade, do consolo, porque o Deus em quem cremos é o Deus que não apenas enxuga as nossas lágrimas, mas o Deus que estanca as causas que nos fazem chorar. Mas notem ainda, no verso 8, que ele fala de uma terceira libertação: primeiro espiritual, segundo emocional, terceiro, libertação moral. Da queda livraste os meus pés. E aqui está um alerta para você e para mim. Nenhum de nós, por mais experiente na vida cristã, pode bater no peito e dizer: esse pecado eu nunca cometo. Eu posso ter outras fraquezas, essa não. Todos nós somos vulneráveis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Por isso o apóstolo Paulo recomenda e exorta aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, nem você nem eu podemos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Ou Deus segura nossa mão, ou os nossos pés resvalam. Mas bendito seja Deus, Ele quem nos sustenta. Ele que nos livra dos perigos, dos caminhos escorregadios, das armadilhas, dos laços, das tentações. Mas peço a você que volte os olhos comigo para o verso 7, por favor. Porque no verso 7, penso eu que tem aqui um dos mais importantes manuais da psicologia cristã de todas as Escrituras. E a Bíblia recorre a esse recurso várias vezes, mormente nos Salmos. É aquela conversa que você tem com você mesmo, é aquela conversa no espelho, aquilo que os estudiosos chamam de solilóquio. É quando você não olha para fora, você olha para dentro. É quando você não é um pregador para uma multidão, você é um exortador para você mesmo. E ele diz à sua alma assim: volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Em outras palavras, ele está desassossegado, sem motivos para estar. Eu já tinha evidências e provas de que Deus tinha sido generoso com ele em tantas ocasiões. E a fidelidade de Deus no passado é garantia de que Ele continuará cuidando de nós no presente. O Deus que fez é o Deus que faz e o Deus que fará. O Deus que agiu é o Deus que age e agirá. Então não desconfie dEle, não descreia dEle, descanse nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Dito isto, irmãos, para fechar, para concluir, este homem que faz do tema desse salmo esta pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não só conta a sua experiência, não só relata seu testemunho de libertação, mas ele também assume compromissos com Deus daqui para frente. E você e eu viemos aqui hoje para prestar um culto a Deus e para assumir compromissos com Deus. E o primeiro compromisso que este homem assume com Deus, você pode perceber comigo no verso 2, quando ele diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Deus que responde oração é o Deus que merece a nossa devoção. Segundo, no verso 9, ele assume outro compromisso: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele não só quer invocar, ele quer andar. É dinâmico. E não é andar na igreja, é andar na terra dos viventes. É lá fora, fora dos portões. Terceiro, ele vai assumir um outro compromisso no verso de número 1, quando ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Essa é uma das expressões mais lindas da Bíblia, porque é uma declaração de amor, e nós precisamos reaprender a declarar nosso amor por Deus. Porque quem ama faz três coisas: quem ama declara, quem ama tem tempo, quem ama procura agradar. A pergunta que eu lhe faço é esta: qual o seu testemunho? Qual a sua história? Se alguém pedisse para você hoje, nesta manhã, uma razão da esperança que é em você, o que você teria para contar?
O que Deus já fez na sua vida? Qual o seu testemunho nesta manhã? Eu peço que você fique em pé, com a Bíblia aberta comigo no texto, para nós lermos juntos o verso 12, com voz bem clara, bem nítida e eloquente, dando resposta a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Vamos fazer essa pergunta? Verso de número 12, vamos lá? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Esta resposta é pessoal, é intransferível, é sua, do seu coração para o coração de Deus. Amém. A gratidão é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar em nossas vidas. Ela nos conecta com Deus e nos ajuda a reconhecer suas bênçãos. Ela nos transforma de dentro para fora. O Salmo 116, verso 12, nos desafia a refletir sobre como podemos retribuir ao Senhor por todos os seus benefícios. Que darei eu ao meu Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Assim está escrito. Este versículo nos convida a uma jornada de gratidão e reconhecimento das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. A natureza da gratidão é algo incrível. Ela é muito mais do que um sentimento. É uma atitude de coração que reconhece a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Ao lermos o Salmo 116, o salmista expressa sua gratidão por ser salvo em diversas situações difíceis. Ele reconhece que tudo que tem e tudo que é vem de Deus, e esse reconhecimento é o primeiro passo para uma vida de gratidão. Você precisa aprender, de fato, a reconhecer as bênçãos de Deus para viver uma vida de gratidão. Porque Deus ele faz muitas coisas e Ele nos ajuda em muitos momentos que infelizmente não percebemos. Muitas vezes estamos tão focados em nossos problemas e desafios que esquecemos de contar nossas bênçãos. O salmista nos lembra de parar e refletir. Isso é um exercício sobre todas as coisas boas que Deus tem feito por nós. Cada respiração, cada batida do coração, cada novo dia é um presente de Deus. E, principalmente, nós devemos ser gratos em meio às dificuldades. E isso não é fácil. O salmista enfrentou muitos desafios, mas ele escolheu focar nas bênçãos de Deus e expressar sua gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Para concluir, meus irmãos, o Salmo 116 é esse desafio maravilhoso de vivermos uma vida de gratidão. Ao refletirmos sobre a bênção de Deus, somos levados a expressar essa gratidão em palavras, ações, adoração e ao serviço com o próximo. Que você viva um dia abençoado e tenha muitos motivos para agradecer ao Senhor.